Você chega em casa depois de um longo dia. O apartamento está silencioso. Você liga a TV, abre uma rede social, preenche o vazio com ruído e, mesmo assim, você sente uma pontada, uma sensação de vazio que não tem nome. Ou talvez você esteja em uma festa, cercado de pessoas, rindo de uma piada, mas por dentro, uma sensação de desconexão te assombra. Nós chamamos isso de solidão e a tratamos como uma fraqueza, um fracasso social, algo a ser escondido. Mas e se eu que dissesse que a solidão não é um sentimento? E se for um instinto, tão primordial e poderoso quanto a fome ou a sede? E se essa dor que você sente for, na verdade, um alarme biológico, um sinal de alerta, aperfeiçoado por milhões de anos de evolução, gritando que a sua sobrevivência está em risco? Hoje, vamos investigar o medo da solidão, não como uma falha de caráter, mas como o eco de um perigo muito real que está escondido no seu cérebro. O primeiro e mais fundamental motivo pelo qual a solidão dói tanto é que, para o seu cérebro, isolamento social é sinônimo de morte. Pense nos seus antepassados na savana africana. A sobrevivência não era um esporte individual, era um esporte de equipe. Um ser humano sozinho era uma presa fácil para predadores, incapaz de caçar grandes animais e vulnerável a doenças e ferimentos. A nossa superpotência como espécie nunca foi a nossa força ou velocidade, foi a nossa capacidade de cooperar. A tribo era a nossa fortaleza. Ser parte de um grupo coeso significava acesso à comida, proteção e parceiros para a reprodução. Nesse contexto, a exclusão social não era uma inconveniência, era uma sentença de morte. Como resultado, a evolução esculpiu um cérebro que tem um medo profundo e inato do isolamento. A dor da solidão não é um sentimento abstrato, é um sinal de alarme biológico tão real e urgente quanto a dor da fome ou da sede. A fome te diz, você precisa de calorias para sobreviver. A sede te diz, você precisa de água. E a solidão te diz, você precisa da sua tribo. O seu cérebro não sabe que você vive em um mundo com aplicativos de delivery e sistemas de segurança. Para ele, a ausência de conexão social ainda aciona o mesmo alarme de perigo existencial. A angústia que você sente não é drama, é o seu software de sobrevivência mais antigo funcionando perfeitamente. O segundo mecanismo que transforma a solidão em um estado de alerta crônico é a química do estresse. Quando nos sentimos conectados e seguros em um grupo, nosso cérebro libera neuroquímicos como a oxitocina, que promovem a calma, a confiança e diminuem a resposta ao estresse. A conexão social é, literalmente, um regulador do nosso sistema nervoso. O que acontece então quando nos sentimos cronicamente sozinhos? O nosso cérebro interpreta a falta de conexão como um sinal de que estamos desprotegidos e vulneráveis, e ele reage da única maneira que sabe, ativando a resposta de luta ou fuga. Os seus níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse, aumentam e permanecem elevados. O seu corpo entra em um estado de hipervigilância. Você pode começar a ter dificuldade para dormir, porque seu cérebro acha que não é seguro relaxar. Você pode se tornar mais irritável e reativo, porque seu sistema de alarme está constantemente procurando por ameaças. Estudos mostram que a solidão crônica pode ser tão prejudicial para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia, aumentando o risco de doenças cardíacas, demência e enfraquecendo o sistema imunológico. A dor da solidão não está apenas na sua cabeça, ela está no seu corpo. É uma condição fisiológica de estresse crônico, causada pela ausência do que o seu cérebro considera ser a sua principal fonte de segurança: a conexão humana. O terceiro pilar deste alerta biológico é o paradoxo da hiperconectividade. Nós vivemos na era mais conectada da história humana. Temos centenas, talvez milhares de amigos e seguidores online. Podemos falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Então, por que as taxas de solidão nunca foram tão altas? A resposta está na diferença entre quantidade e qualidade. O nosso cérebro de caçador-coletor não evoluiu para lidar com 1000 conexões superficiais.
Ele evoluiu para a profundidade de algumas dezenas de relações interdependentes. Ele não anseia por likes, ele anseia por pertencimento. As redes sociais, em muitos aspectos, são como a junk food da conexão. Elas oferecem uma satisfação rápida, uma dose de dopamina com cada notificação, mas não nutrem a nossa necessidade fundamental de intimidade e vulnerabilidade. Pelo contrário, elas podem agravar a solidão. Ao nos expormos constantemente ao palco editado da vida dos outros, as festas, as viagens, os encontros, nosso cérebro faz uma comparação social inevitável e chega a uma conclusão dolorosa. Todos estão conectados, menos eu. A tecnologia que prometeu nos unir pode, ironicamente, estar nos fazendo sentir mais isolados ao substituir a complexidade da conexão real pela simplicidade de uma conexão superficial. Se a ideia de que o seu cérebro pode estar faminto por conexão real, mesmo em um banquete de interações digitais, te parece familiar, saiba que este é um dos paradoxos centrais da nossa era. Se este vídeo está te ajudando a entender a arquitetura da sua própria mente, considere deixar um gostar e inscreva-se para não perder as próximas páginas do nosso Manual de Sobrevivência. Finalmente, o quarto mecanismo que nos prende na solidão é um ciclo vicioso de autoproteção. Quando nos sentimos sozinhos e rejeitados por um longo tempo, o nosso cérebro, em uma tentativa de nos proteger de mais dor, começa a construir muros. Ele se torna mais desconfiado. Ele começa a interpretar interações sociais neutras como potencialmente ameaçadoras. Um convite não recebido não é um esquecimento, é a prova de que ninguém se importa. Um olhar de um estranho não é casual, é um julgamento. O cérebro, ferido pela solidão, entra em modo de autodefesa. Ele nos torna mais sensíveis à rejeição e, ao mesmo tempo, mais hesitantes em nos arriscarmos socialmente. O medo de se machucar de novo se torna maior do que o desejo de se conectar, e assim, a solidão se perpetua. A sua crença de que as pessoas vão me rejeitar te leva a se comportar de uma forma que te isola, o que, por sua vez, te impede de ter as experiências positivas que poderiam desafiar essa crença. O isolamento, que começou como uma consequência da solidão, se torna a sua causa. Você fica preso em uma fortaleza que você mesmo construiu para se proteger, sem perceber que a fortaleza é também a sua prisão. Quebrar este ciclo exige uma coragem imensa, a coragem de ser vulnerável de novo, mesmo com o risco de se machucar. Então, o que é o medo da solidão? É o eco de um alarme de sobrevivência que grita que você foi deixado para trás pela tribo. É a resposta de estresse do seu corpo a um estado de vulnerabilidade percebida. É a fome da sua mente por uma conexão que a tecnologia superficial não consegue satisfazer. E é a fortaleza que o seu cérebro constrói para se proteger, mas que acaba por te isolar. A solidão não é um fracasso pessoal, é um sinal biológico, tão importante quanto a dor. E, como qualquer sinal, a solução não é ignorá-lo, mas sim ouvir a sua mensagem. A mensagem é simples: você precisa de conexão, não de mais seguidores, mas de mais profundidade. A solução para a solidão não é uma grande festa. Muitas vezes, é uma única conversa vulnerável. É cultivar as poucas relações que realmente importam. É encontrar a sua tribo, mesmo que ela seja composta por 2 ou 3 pessoas. Não se trata de deixar de gostar de ficar sozinho. Trata-se de construir uma base social tão segura que a solidão se torne uma escolha de paz e não uma condição de medo. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer pro resto do universo. E você? Em que momentos você mais sente a dor da solidão, mesmo quando está cercado de pessoas? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se este vídeo te ajudou a se sentir um pouco menos sozinho neste sentimento, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como nosso cérebro busca desesperadamente por conexão, confira este vídeo sobre por que nos apegamos tão rápido às pessoas. E claro, se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima, e que você encontre sua tribo.